Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus, hoje no Evangelho, entra em conflito com os fariseus que o acusam de expulsar os demônios pelo poder do próprio demônio. Essa controvérsia de Jesus com os fariseus nos dá a ocasião de nós entendermos que nessa vida nós vivemos uma batalha espiritual. Sim, os demônios existem, sim, nós vivemos uma batalha. Estamos junto com Deus, com os seus santos, com os anjos, intercessores e precisamos verdadeiramente viver essa batalha espiritual. Veja, algumas pessoas, influenciadas por pensadores modernistas, chegam a duvidar da existência dos demônios. A argumentação que eles fazem é simples, é que se Jesus viesse aqui no século XXI e conhecesse o mundo moderno, com a ciência avançada, ele não teria dificuldade nenhuma de simplesmente dizer aquilo que eles dizem, ou seja, os demônios não existem, isso é uma mentalidade antiga, né? Ou como eu já ouvi alguns dizerem, isso é uma mentalidade medieval. Bom, o fato é o seguinte, isso vai completamente contra qualquer evidência histórica. Pense bem. Se você for olhar o Antigo Testamento, ou seja, a maior parte da Bíblia, porque o Novo Testamento são só os 27 livros pequeninos que vieram depois de Jesus. Se você for olhar o Antigo Testamento, você vai notar que o Antigo Testamento Deus vai lenta e gradualmente revelando as coisas, de tal forma que existe o menos e existe o mais. Deus vai revelando a si mesmo, ao povo, aos patriarcas, depois aos profetas, etc. E a revelação de Deus vai ficando cada vez mais clara. Existe uma progressão, uma preparação para o Novo Testamento. E então o Novo Testamento é a plenitude dos tempos. O Novo Testamento é a revelação que tinha sido preparada. Estava lá já, escondida. Mas agora ela se manifesta plenamente em Jesus Cristo, que é o ápice, o cume da revelação divina. Pois bem, isso todo católico deveria compreender. O Antigo Testamento, revelação está lá, mas ainda imperfeita. Plenitude da revelação em Jesus Cristo. Aí você vai na Bíblia e nota o seguinte: no Antigo Testamento não se fala de demônios. Ou seja, a presença dos anjos no Antigo Testamento é uma presença que está lá, mas é esporádica, muito de vez em quando. Dos demônios, então, quase nem se fala. De repente, quando nós chegamos na plenitude da revelação com Jesus Cristo, a todo momento, Nosso Senhor expulsa demônios. A todo momento, Ele mostra que Ele veio para uma batalha. Ele mostra que Ele veio exatamente para nos livrar do poder de Satanás e dos seus demônios. Essa luta espiritual. Então, das duas, uma. Ou Jesus foi um regresso e Ele regressou para um pensamento, né, indigno que nós não devemos seguir, ou então é exatamente o contrário. E é isso que a Igreja Católica crê, que a revelação da existência de anjos e demônios e de que nós vivemos uma batalha espiritual aqui nesse mundo faz parte integral, essencial da revelação do Novo Testamento, da plenitude da revelação em Jesus Cristo. E se você está querendo varrer isso para debaixo do tapete, você está querendo esconder uma coisa que é importantíssima na nossa vida espiritual. Pois bem, vamos verdadeiramente crer e abraçar a fé da Santa Igreja Católica. Não precisamos ter medos dos demônios e de Satanás. Não, mas nós precisamos saber que estamos numa batalha. Deus está conosco. Os nossos anjos da guarda lutam conosco. São Miguel Arcanjo luta conosco. A Virgem Maria, São José, os santos de nossa devoção estão nos ajudando nessa luta. Não precisamos ter medo. Estamos muito bem acompanhados. Mas o diabo
não dorme e não cochila. Se você, loucamente, é o soldado que vai para o fronte de guerra, sem capacete, sem couraça, sem nenhuma arma, achando que está na praia, de férias, bom, aí você está dando tudo o que o nosso inimigo quer. Vivamos o bom combate. Não tenhamos medo. Confiança. Confiança. Estamos muito bem acompanhados. Mas lembre-se, não podemos dar brecha ao inimigo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando eu ia ler Santa Teresinha como seminarista, ou como padre jovem, pegar as obras dela e ler aquela roupagem do século XIX, falando de passarinho, de florzinha, de chuva de rosas, meu rei, a pequena rainha. Aquilo me parecia tão infantil. Sim, uma bobagem. Eu confesso, eu tinha verdadeira repugnância por Santa Teresinha. Também porque não era somente uma coisa que me parecia infantil e superficial, adocicada, sentimentalista, sem nenhuma profundidade teológica. Me parecia também, com muita sinceridade, uma coisa bem efeminada. Então eu dizia, bom, isso não é coisa para homem, né? Isso é coisa ou para homens que ainda não cresceram, infantis, ou para as mulheres, mas não para mim. Até que ela me alcançou. Sim, devo dizer que foi Santa Teresinha quem entrou na minha vida. Ela me escolheu e, como mulher cabeçuda e bem decidida, ela escolhe os seus amigos. Ela escolhe seus filhos espirituais.